Leitura diária. Primeiro livro de Reis, capítulo 1. Adonias declara-se rei. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou-a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correr à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoolete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar-lhes um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: ó rei meu senhor, não juraste a esta serva, prometendo: pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará ao meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se rosto em terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva pelo Senhor, o teu Deus: seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou teu servo Salomão. Agora, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para saber de tua parte quem sucederá ao rei meu senhor no trono. De outro modo, tão logo o rei meu senhor descanse com os seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores.
Ela ainda conversava com o rei, quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram o rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se rosto em terra diante do rei. E Natã perguntou: Ó rei meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucedeste como rei e que ele se assentaria no seu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele e celebrando. Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei meu senhor fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem quem sucederia ao rei meu senhor no trono? O início do reinado de Salomão. Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se rosto em terra e ajoelhou-se diante do rei e disse: que o rei meu senhor viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês. Ponham meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois, acompanhe-no, e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do meu rei, Senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Então, o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo acompanhou, tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias lhes disse: entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão,
O rei enviou com ele o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar a mula do rei. Depois o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungiram rei em Giom. De lá eles saíram celebrando, e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o teu reinado mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz: que o rei Salomão jure que não matará este seu servo pela espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Amém? Para refletir. O primeiro livro dos reis de Israel começa com o final do reinado de Davi. Saul, apesar de ter sido o primeiro rei em Israel, não foi mencionado. A velhice de Davi trouxe consigo as dificuldades da idade e o desgosto de mais um filho que ainda desafiava a sua autoridade e ameaçava assumir o trono que já havia dito ser de Salomão. Adonias, assim como Absalão, era de aparência muito formosa e jamais seu pai o contrariou. Parece que a beleza de seus filhos cegava Davi e sua negligência em discipliná-los tornou-se um laço para eles. O plano inteligente de Batseba e Natã tinham como propósito, afinal, abrir os olhos do rei para as intenções de Adonias e apressá-lo em garantir a sucessão de seu trono a Salomão. Chegada era a hora de Davi pôr a sua casa em ordem. Viva o rei Salomão! Assim todo o povo exclamou, com tão grandes brados que parecia fender-se a terra. Isso foi ouvido por Adonias, que, informado do ocorrido, alarmou-se, bem como estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias. Abandonado por todos e conhecendo o temor que Salomão tinha pelas coisas santas do Senhor, Adonias agarrou-se no altar, como um ato desesperado para salvar a própria vida. Contudo, ao ser levado à presença de Salomão, seu medo foi substituído pelo alívio através do indulto de misericórdia de seu irmão mais novo. Vai para a tua casa. Antes de morrer, Davi teve a alegria de ver o sucessor de sua coroa sentado em seu trono. Aquilo encheu o coração do velho rei de esperança e confiança na fiel promessa que o Senhor lhe fez e que confirmou pela boca de seu profeta. Nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Jeremias 33:17.
Davi teve um vislumbre do cumprimento profético. Salomão, porém, também era apenas um tipo do verdadeiro rei que, pelo sacrifício de sua vida no altar, selou com seu sangue a promessa do reino eterno. O descendente de Davi não ocupou um trono terreno, nem tampouco ostentou os privilégios de um rei, mas andou aqui com a pobreza e beleza de caráter que nenhum rei desta terra jamais possuiu. Como Salomão montou em uma mula e foi aclamado rei, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, sendo grandemente aclamado como filho de Davi. Mateus 21, 9. Título este que apontava para o cumprimento da profecia do trono davídico. Tal manifestação popular provocou a indignação de alguns de seus irmãos judeus que não o receberam como prometido de Israel. A alegria que Davi teve em ver Salomão no trono tiveram os líderes judeus ao ver Jesus na cruz. Pela dureza de seu coração, perderam o sublime privilégio de desfrutar da companhia da majestade do céu, selando seu destino eterno. Quando do retorno de Jesus, serão ressuscitados apenas para contemplar aquele que rejeitaram, como ele mesmo profetizou: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. Amados, como fez com Davi, Deus pede hoje aos anciãos de seu povo que busquem colocar em ordem a própria vida e de sua família, que busquem viver em paz com todos e em harmonia com os santos princípios de sua palavra. Como foi com Salomão, Deus deseja acumular de bênçãos os que hoje assumem a missão dos que precisam descansar. Ele não nos escolhe por beleza física, riqueza ou capacidade humana. A eleição divina é imparcial e cheia de sabedoria e misericórdia, e alcança todos quantos aceitam ser instruídos e até mesmo contrariados pelo Pai. É de uma experiência assim que necessitamos diariamente, que esteja constantemente diante do altar do Senhor, não por medo de se perder, mas pela confiança naquele, por sua graça nos salvou. Logo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores voltará. Apocalipse 19, 16. Seu induto de misericórdia não dirá: vai, e sim, vinde. Vinde, benditos de meu Pai. Mateus 25, 34. Você crê nisso? Faz bem, pois os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Até Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12,12. Então, não me canso de repetir: logo Jesus voltará. Logo veremos o Rei eterno em sua formosura. Amém?